Você já se perguntou por que Jesus muda tanto de tema, de assunto, na pregação do Sermão do Monte? Quando eu vim analisar o capítulo de Mateus 6, que é o capítulo que nós vamos ler hoje no nosso devocional, eu percebi que existe essa mudança assim muito, para mim, aparentemente parecia muito brusca de temas, vários subtemas dentro do capítulo. E fui analisar por que isso acontece. Para nós, líderes de ministério infantil, isso é assim precioso, porque fala muito de como passar o assunto, como ensinar, como discipular as pessoas de uma forma eficiente. Eu descobri que esse capítulo todo segue uma linha e que Jesus já apresentava a neurociência muito claramente. O capítulo foi escrito por Mateus e provavelmente foi na mesma ordem que Jesus pregou, da forma como o cérebro humano melhor absorveria um conteúdo. Ele é feito, eu anotei, gente, esse capítulo eu precisei assim, estudar bastante antes de trazer para vocês, e eu anotei. Ele é todo escrito usando uma técnica de repetição e variação do tema. Então, todas as vezes que ele muda de tema, ele repete mais ou menos as mesmas coisas. Ele começa com a prática religiosa, falando sobre a prática religiosa, se ela está certa ou não. Ele vai para a motivação errada do coração, ele vai para a correção dessa motivação errada, e ele fala de qual é a forma verdadeira, qual é a recompensa verdadeira. Então, eu quis até trazer isso como uma introdução para que, ao lermos, você já esteja atento a isso. Como Jesus apresenta qual é a prática, qual é a motivação do coração, como está sendo feito, qual é a correção dessa prática, porque a motivação é errada, e qual é a recompensa verdadeira, qual a forma verdadeira de conduzir essa prática. Ele usa um padrão de ensino usado pelos rabinos, então os rabinos já tinham essa prática de muita repetição, né? Até, inclusive, as orações deles eram orações repetitivas, eles achavam que pelo muito repetir seria mais eficiente a oração deles, daí Jesus entra no ensino do Pai Nosso, nesse capítulo também. Ele apresenta muitos contrastes, isso ativa no nosso cérebro a tomada de decisão, então ele vai falar do secreto versus o público, de Deus versus os homens, do tesouro nos céus versus os tesouros na terra, da confiança em Deus versus a ansiedade. Então, assim, capítulo riquíssimo, fica comigo até o final, tenho certeza que vamos sair daqui muito, muito enriquecidos de conteúdo, de material. Vamos então à leitura, eu vou ler o capítulo 6, depois a gente vai ler a explicação dessa Bíblia aqui e vamos fazendo algumas análises pelo meio. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte, não teríeis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está no secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tem de necessidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí ele muda para como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, está feita a leitura do capítulo. Foram percebendo? Figuras de linguagens que Jesus coloca, tudo muito ligado à forma como o cérebro humano assimila as informações. Esse capítulo é muito interessante para quem gosta de neurociência como eu, para quem exerce algum ministério de ensino. Agora eu vou ler, então, a explicação que essa Bíblia aqui fornece. Eu não li ainda, vou estudar junto com vocês aqui. Ele já começa no capítulo 6, versículo 6. A expressão que Jesus usou ao dizer para fechar a porta carrega o sentido de não somente fechar, mas também trancar a porta. A ideia era orar em completa privacidade. Isso não significa que as pessoas não devem orar em conjunto com outras, mas que a oração deve ser oferecida pelos motivos corretos. Então, o que a gente percebe nesse capítulo é que Jesus vem muito trabalhar a motivação do coração humano. Qual é a motivação do seu coração ao fazer o que você faz hoje? Ao orar, ao louvar na igreja, ao exercer o seu ministério, você tem feito isso para aparecer em prol de recompensas terrenas, daquele tapinha nas costas, daquele sorriso. Você promove ações sociais, eventos em prol de ser popular ou de fazer bem feito e de ser reconhecido por aquilo? É tudo isso que Jesus vem tratando a fundo nesse capítulo aqui. Então ele vem falar como orar, como dar esmolas, como jejuar, tudo deve ser feito com a motivação correta. Ele não só questiona qual é a motivação do seu coração, ele aponta o erro nas motivações, mas ele também dá a solução. Deixa eu ver, 6, 7. As vãs repetições se referem a gaguejar ou falar sem sentido. Uma ilustração desse tipo de oração podemos ver em 1 Reis 18, 26, onde lemos que os profetas de Baal repetiam desde a manhã até o meio-dia a frase: Ah, Baal, responde-nos. 6:9. Apesar de haver poucas referências no Antigo Testamento a Deus como Pai, recebemos a completa liberdade de nos referir ao Santíssimo Deus com essa intimidade nesse modelo de oração. Então, quando Jesus traz a oração dominical, o famoso Pai Nosso, ele não está só ensinando uma oração, uma reza para a gente repetir. Ele está ensinando como se relacionar com Deus. Então, ele traz a gente para a intimidade de Deus Pai. Ele diz, pode ser íntimo dele, ele quer ser íntimo de vocês. E ele vem tratando todo o relacionamento. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, vem dizer da intimidade com Deus. Santificado seja o teu nome, vem dizer que Deus vem em primeiro lugar, ele é maior do que nós. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade,
Vem dizer que nós estamos disponíveis para sermos instrumentos dele na vinda do seu reino, que vem logo após, né? Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dependência desse Deus, reconhecer a nossa dependência, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vem falar de perdão, então do tratamento da alma, que Deus é quem trata da nossa alma. Perdão é essencial para termos saúde mental e emocional. Não nos deixe cair em tentação, vem falar de novo da dependência de Deus, porque nós somos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória, exaltação de Deus. Então essa oração, ela não é uma vã repetição que nós devemos repetir todos os dias, rezar todos os dias, porque é a forma correta, porque é uma receita de bolo. Ela vem falar de relacionamento com Deus, e como deve ser o nosso relacionamento total, diariamente. Então vamos lá, leitura 6:24. Um só Senhor. Quantas vezes você viu alguém dirigindo incorretamente ou muito devagar e então percebeu que a pessoa estava falando ao celular? Não importa o quanto se esforce, mas algumas coisas requerem demais a nossa atenção para permitir que façamos outras coisas ao mesmo tempo. Quando Jesus falou da impossibilidade de servir a dois senhores, ele estava falando de algo semelhante. Ele estava falando sobre o perigo de achar ser possível viver para duas paixões importantes ou dois objetivos de vida excessivamente exigentes. Não é apenas difícil servir a Deus e ao dinheiro. Jesus disse que é impossível. Para um seguidor de Jesus, isso traz clareza para a vida. Ou recebemos o sustento de Deus como o centro da nossa vida, ou não. De quem você recebe o sustento? De quem você verdadeiramente depende? Então, vem falar muito nós que eu sou esposa de empresário, então sou empresária também, né, junto com ele. É muito difícil para o empresário não fazer separação entre a empresa, o seu sustento, e Deus. Muitas vezes a gente faz essa dicotomia e ele fala que é impossível viver assim. Você não vai estar servindo completamente a Deus se você estiver servindo a outro propósito igualmente, na sua mente, igualmente importante. Então, se eu tenho uma empresa ou o meu meio de sustento, o meu trabalho, ele tem que estar nas mãos de Deus. Deus tem que direcionar toda a sua conduta ali dentro. Você não pode pesar os dois na balança, porque Deus tem que estar muito acima e ele tem que comandar. A gente tem que ter esta confiança nele. 6:29. Salomão era filho de Davi e sucessor do trono em Israel. Ele foi governante sábio e rico que se vestia com as mais finas vestimentas. Nesse trecho, então, ele cita essa alegoria que Jesus fez quanto a Salomão, ilustração, né, que Jesus fez, fala das aves do céu, do lírio do campo. Jesus usa muitas ilustrações em todo esse texto, e isso para nós, líderes de ministério infantil, a gente já tem muito dessa prática, né, de trazer comparações, de trazer para o dia a dia das crianças, trazer uma figura visual, mesmo que não seja uma figura impressa. Isso eu tenho trabalhado muito na série aqui de storytelling no meu canal. Às vezes a gente não precisa ter tantos recursos visuais, tantas coisas caras, aqueles mega recursos caríssimos que algumas tias se dedicam a fazer, a comprar, porque se você souber contar a história bem corretamente, Jesus nunca usou aqui um recurso visual na mão, ele não pegou um lírio do campo para mostrar. Ele sabia descrever as cenas de forma que as pessoas imaginavam aquela cena. Então, a pessoa construía na sua mente uma figura. E isso fazia com que aquela mensagem ficasse marcada na mente da pessoa. Toda vez que ela visse um lírio, ela ia lembrar. Deus é o Deus da provisão. Se ele fez um lírio tão lindo, se ele veste aquele lírio com as suas pétalas, que dirá a mim? Ele vê em mim importância também. Então aqui encerrou a explicação desse capítulo. Achei muito interessante, é lógico que eu não esmiucei aqui cada pedacinho, mas é um capítulo que é de entendimento muito simples. Todas as explicações que Jesus trouxe aqui foram muito claras, muito bem explicadas, então não é difícil de entender. O que eu achei mais interessante dele foi mesmo essa forma de escrever, a forma de passar o conteúdo, e isso é enriquecedor. E a gente percebe aqui uma coisa que eu achei interessante, uma figura que eu vou trazer para vocês agora, é que esse capítulo ele é quase que escrito como um espiral. Jesus começa de fora, falando da motivação externa nossa para fazer as coisas. Então, os fariseus e saduceus, quando eles vinham para as praças, então, como que a gente está demonstrando externamente aquilo que vai no nosso coração? Daí ele já começa a afunilar, né? O que vai por dentro do seu coração, o que você está sentindo realmente, qual a motivação real do seu coração.
Então, ele veio de fora, as minhas atitudes externas, eu estou me mostrando, eu estou me exibindo, como que é o meu porte, eu estou me sentindo mais do que eu sou. Então, externo, vem para a motivação interna, e aí ele começa a falar sobre ansiedade, sobre relacionamento com Deus, sobre o mais profundo da nossa alma, aprofundando ali até chegar no relacionamento com Deus de confiança total. É um capítulo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Eu amei. A cada dia me sinto mais feliz em poder ler a Bíblia, em poder estudar a Bíblia. Nós temos essa liberdade, não aproveitamos dela. E hoje eu tenho sentido real alegria em poder estudar a minha Bíblia. Tem sido muito edificante esses devocionais aqui com vocês. Agradeço demais quem ficou comigo até o final. Peço que curtam, que comentem o que vocês acharam, o que mudou na vida de vocês com esse devocional, o que mudou na sua visão quanto à Bíblia com esses devocionais. Comentem, compartilhem e até amanhã.